Olá, eu estava aqui pensando a respeito dessas medidas provisórias. Ou seja, será que realmente elas serão transformadas em lei? Na verdade, essa foi uma pergunta que me fizeram a respeito de tudo que está sendo regrado. Eu tenho medidas provisórias sobre o direito do trabalho, sobre financiamentos, ou seja, até quando eu vou ter essas leis, essas medidas provisórias regrando esses assuntos? Mas para responder essa pergunta da Andréia, primeiro nós temos que partir do princípio de que nós temos aqui uma lei maior, que chama-se Constituição. Essa lei foi feita por o Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores se reuniram em 1988 e promulgaram essa lei. A lei das leis, é a lei maior que um país pode ter. Dentro dessa lei, eu tenho tudo que é feito e todos os requisitos para se fazer uma lei. E tem também a estruturação do Estado, ou seja, eu vou dividir o poder do povo em legislativo, que são seus representantes que estão ali para fazer as leis, o executivo, que vai administrar o país, e o judiciário, que vai policiar o cumprimento das leis feitas pelo legislativo. Isso, a grosso modo, é a tripartição do poder. É o poder partido entre órgãos que se complementam. E dentro da lei maior também, dentro da Constituição, eu posso dizer, existe a medida provisória, a previsão de que o poder legislativo, ou melhor, o poder executivo pode instituir, diante de uma situação muito relevante, ou seja, muito importante, e que tem que se tomar providência imediatamente. Ou seja, é urgente que se tome uma providência para que sejam regrados determinados assuntos, que é também da competência do governo federal. Então, eu tenho atribuições, e essas atribuições, que é do presidente da República, ele vai exercer através dessas medidas provisórias dentro dessa situação. Também, dentro da Constituição, existe o que nós chamamos de estado de defesa. O estado de defesa é quando o país está passando por um problema muito sério, um problema interno muito sério, que pode ser social, político, inclusive referente à saúde, que é o nosso caso. Está certo que o estado de defesa é alguma situação muito mais pesada, mas que não deixa de ser relevante, assim como o coronavírus. Então, o coronavírus seria um estado de defesa menorzinho. E quando nós estamos passando por esse estado de defesa, alguns direitos nossos podem ser retirados. Por exemplo, o direito de ir e vir. Então, em benefício de todos, todos devem responder e não ter determinados direitos. Então, é necessário regrar essas situações. Dentro dessa Constituição também, devo dizer, estabelece o que cada pessoa vai legislar. O governo federal vai legislar sobre vários assuntos, dentre eles direito ambiental. E lá também prevê que, em nível nacional, quer dizer, o governo federal vai legislar em todo o país. O governo estadual, que no meu caso aqui é Minas Gerais, vai legislar dentro de Minas Gerais, que é regional. E o município, que no meu caso é Uberlândia, será feito um estabelecimento de normas em nível local. E direito ambiental, eu posso ter essas três situações, porque nosso país é muito grande e temos diferentes regiões, diferentes situações que devem ser regradas conforme essas situações. Nós não podemos tratar todo mundo igual, porque o Nordeste não é igual ao Sudeste, não é igual ao Norte, não é igual ao Sul. E cada estado deve regrar conforme as consequências que estão acontecendo. Então, por isso, eu tenho medidas provisórias que serão, em nível nacional, regrar situações que é de competência, ou seja, que deve ser feito pelo governo federal. Nesse caso aí, essa medida provisória vai valer por 90 dias. Ou então, quando o Congresso votar e verificar que é realmente necessário aquele regramento, ou seja, aquelas regras novas, aquelas situações novas feitas pelo presidente da República.
Então, a partir daí, se o Congresso Nacional estiver de acordo com o presidente, ele vai transformar aquela medida provisória em lei. E aí vai ter força de lei. Se não, se ele não entender que seja relevante, se o Congresso Nacional não entender que é relevante, que ele não regrou de forma correta, aquilo não será transformado em lei e a medida provisória só vai ter validade durante o prazo que o Congresso Nacional decidir, certo? Geralmente 90 dias, ou seja, até ela ser votada. Ou então vai se regrar como será dali para frente. Tudo bem? Agora, outra situação é o Poder Judiciário, que através do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior, que são os juízes mais poderosos do país, é que vão julgar se deve ou não manter aquela medida provisória, se ela estiver dentro dos ditames, dentro do que está na Constituição Federal. Porque se ela não estiver de acordo com a Constituição Federal, será declarada inconstitucional, então ela tem que ser tirada. A gente não tem que praticar aqueles atos que estão ali na medida provisória, ok? Agora, eu devo deixar claro que o mais importante é o povo. Se o povo não considera aquela medida provisória correta, válida e não respeitar, é uma lei que não tem nenhum proveito. Ele não vai produzir seus efeitos. Então, se você não está de acordo com a medida provisória, você tem que manifestar. Você tem que dizer que não. Ou pessoalmente, através de passeatas, se manifestando, ou através dos seus representantes, que é o pessoal do Congresso Nacional, que nós elegemos para nos representarmos lá e fazer as leis. É dessa forma que vão estar valendo, tá? Gente, medida provisória está valendo sim e está regrando situações muito urgentes e muito importantes. Ok? Respondi a pergunta, Andréia. Obrigado pela participação. Agora, também a gente está em podcasts. O meu podcast é Fazer Direito. Se você não tem tempo de ficar olhando o vídeo, nós estamos falando sobre esses assuntos lá no podcast. Aguardo vocês lá. Ou então através do Instagram, Professor Marcelo Brito com 2 T's, que provavelmente você está me vendo agora, tá bom? Um grande abraço e a próxima vez, na próxima postagem, vamos falar sobre pagamento de mensalidades escolares. Já lembrando, eu sou professor, hein? Não vai tirar meu salário, não. Tá bem? Um abraço, nós nos vemos em breve. Até mais.